Muito bem, vamos construir o gráfico de f de r em r definido por y igual a 1 mais cosseno de 2x. Segue a mesma, o mesmo procedimento do anterior. Vamos fazer uma tabelinha. Então, temos aqui os valores de x. Agora, nós temos que observar que dentro do argumento do cosseno eu tenho 2x. Então, eu tenho que calcular isso aí separado. Vou calcular o 2x, para depois calcular finalmente o cosseno de 2x. E depois eu somar isso com 1. Com mais cosseno de 2x, para finalmente a gente escrever o nosso par ordenado, ok? Muito bem. Lembrando, aqueles valores, de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, são os valores que eu quero que apareça no argumento do cosseno, tá bom? Como o argumento aqui do cosseno é 2x, então é aqui que eu vou colocar os meus arcos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. É aqui que eu quero que coloque esses valores conhecidos aqui, para poder calcular facinho o meu cosseno. Como o argumento é 2x e não x, Então, agora, para cada um desses, eu tenho que saber quem é o x correspondente. É muito tranquilo. Então, a gente vem aqui no cantinho, ó. Quando o 2x for igual a 0, quanto é o x? Eu passo o 2 dividindo pelo 0. Então, o x vai ser igual a 0 dividido por 2, 0. Então, quando o x é 0, o meu 2x também é 0. Agora, quando o meu 2x for igual a π sobre 2, quando o nosso 2x for igual a π sobre 2, quem é o x? Basta eu pegar esse 2 e passar dividindo. Então, passar esse 2 dividindo aqui é o mesmo que passar multiplicando esse 2 aqui embaixo. Então, o meu x vai ser, então, π dividido por 2 vezes 2, 4. Então, aqui o nosso x é π sobre 4. Quando o 2x for igual a π, quando o nosso 2x for igual a π, é só passar o 2 que está multiplicando o x, passa ele dividindo. O x vai ser, então, π sobre 2. Então, está aqui, ó, π sobre 2. Quando o nosso 2x for igual a 3π sobre 2, esse 2 passa dividindo, que é o mesmo que passar multiplicando esse 2 aqui embaixo. Então, o nosso x correspondente vai ser 3π sobre 4. 2 vezes 2, 4. Então, aqui nós temos 3π sobre 4. E, finalmente, quando o 2x for igual a 2π, é só passar o 2 dividindo. Então, eu tenho que x vai ser 2π dividido por 2, dá π. Então, aqui é π. Então, eu já tenho aqui os valores de x correspondentes, Mas não são esses que eu vou usar para calcular o cosseno. Eu botei no argumento do cosseno os arcos, que são fáceis de calcular. Então, vamos lá agora calcular o cosseno de 2x. Então, eu tenho cosseno. Quando o 2x é 0, eu tenho cosseno de 0, que vale 1. Quando o 2x é π sobre 2, eu tenho cosseno de π sobre 2, que é igual a 0. Quando 2x for igual a π, eu tenho cosseno que é igual a menos 1. Então, aqui vai ficar o cosseno de 3π sobre 2, que é igual a 0. E o cosseno de 2π, que é igual a 1 novamente. Então, aqui, ó, calculei o cosseno de 2x. Agora, vou somar com 1 para calcular a minha função total. Então, aqui vai ser 1 mais 1, que dá 2. 1 mais 0, que dá 1. 1 menos 1, que dá 0. 1 mais 0, que dá 1. E 1 mais 1, que dá 2. Então, nós temos aqui os pares ordenados. 0 e 2. π sobre 4 com 1. π sobre 2 com 0. Temos 3π sobre 4 com 1. E, finalmente, π com 2. Muito bem.
Daqui, ó, olhando aqui para os valores de y, né, a gente lembrou que aqui, esses valores aqui de baixo, né, dessa coluna aqui, são os valores do y. Tá aqui, ó. Y é 1 mais cosseno de 2x. Ó. Eu calculei isso. Então, esse resultado que eu obtive são os valores de y. Qual é o menor? Qual é o menor valor para o y aqui? Cadê o povo? Gente, tem. 0. Qual é o menor valor do y? 0. 0. E qual é o maior? 2. 2, né? Então, veja, o menor valor é 0, o maior valor é 2. Então, qual é o intervalo que indica o conjunto imagem aqui? Vai de quanto a quanto? De 0 até 2. Isso, o intervalo aqui da imagem vai de 0 a 2. Então, aqui já tira essa informação. Vamos ao desenho aqui, sem delongas, da nossa função. Então, lembrando que a gente faz o desenho básico da curva, né? Então, a gente faz aí aqui assim. Pronto, fazemos o desenhozinho básico, né? Então, vejam, o menor valor, ou seja, o valor de y menor é 0. Então, aqui, ó, a nossa curva vai tocar o eixo x exatamente aqui nessa parte de baixo, já que o menor valor é 0. Né? Nós não temos valores negativos aqui, ó, para que a nossa curva cruzasse o eixo x. Tá bom? Então, o nosso eixo x vai ficar exatamente aqui, ó, tocando a nossa curva aqui nessa parte de baixo. O nosso eixo x passa por aqui. Tá, pronto. Nosso eixo y, quando o x é 0, o nosso y é 2. Então, ele passa aqui, ó. Nosso eixo y, ele passa na parte mais alta aqui, ó. Prontinho. Joia. Bom, vamos lá agora marcar os pontos principais. Vamos lá. Quando o y é 2, quais são os valores marcados para x? Quando o y é 2, quais os valores de x correspondentes? Pi e 0. Isso. O pi, né, que é aqui, e o 0. Então, o 0 aqui, quando o x é 0, está aqui. Ó. Então, eu tenho o primeiro ponto, que é esse aqui. O y é 2, o x é 0. E o outro ponto mais alto é aqui, ó. Nesse local aqui. Então, eu traço aqui uma linha tracejada para indicar, né? E quem é o x correspondente está aqui embaixo. No caso aqui, π. O 0 já estava marcado e o π. Quando o y é 0, que é o menor valor, quanto é o x correspondente? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Então, ó, y igual a 0 é nessa altura aqui, a parte mais baixa. Então, nesse local aqui, o x ele vale π sobre 2 e o y vale 0. Pronto, beleza. Vamos marcar agora os outros valores. Quando y é 1, quais são os valores do x? Pi sobre 4 e 3π sobre 4. Perfeito. Y igual a 1, tá aqui na metade, né? Aqui, já que ele é 2, aqui o y igual a 1. Aí você passa a linha aqui, ó, para ver onde cruza. Cruzou aqui e cruzou aqui, ó. Então, nesse primeiro aqui, ó, quem é o x nesse primeiro aqui? É π sobre 4 ou 3π sobre 4? Bem Pi aqui. sobre 4. Isso, aqui é o π sobre 4, que é o menor, né? Π sobre 4. E lá no outro é o que faltava, 3π sobre 4. Beleza? Então, marcamos todos os pontos, né, da nossa curva. E aí a gente tem aqui, ó, o período. Quem é o período P? Ele vai daqui até aqui. Quanto vale o nosso período P aqui? Quem é o menor valor aqui, nesse local? 0. Quem é o menor valor? 0. 0. E o maior? Pi. Π. Então, eu pego o maior valor, π, e subtraio o menor. Π menos 0
nosso período vale π. O período desta função é π. Beleza. Conjunto imagem, onde é que eu olho? No eixo x ou no eixo y? No eixo Y. Qual é o menor valor? 0. E o maior? 2. Então, está aqui o intervalo da imagem. Ó. Esse pedaço aqui do eixo y. Essa é a nossa imagem da função. Então, escrevendo aqui, imagem da nossa função é o intervalo que vai de 0 até 2. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Vamos aqui calcular agora o período e a imagem sem usar, né, de recurso aqui o desenho do gráfico. Vamos lá. Lembrando que a nossa função é f de r em r, definida por y igual a 1 mais cosseno de 2x. Então, para calcular o nosso período, precisamos olhar para o eixo x. Então, o período tem a ver com o argumento do cosseno aqui, ó. Esse nosso argumento, que no caso é 2x, ele tem que ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2π, que é o que corresponde a uma volta completa. Então, qual é o valor de x, né, que equivale ao intervalo? Então, aqui no meio, eu tenho que deixar o x sozinho. E para fazer isso, se o 2 está multiplicando, eu passo esse 2 dividindo. Ou seja, é como se eu dividisse toda a equação por 2. Então, faremos isso. Eu vou escrever aqui, ó, repetir ela. 2π. Aí eu vou dividir todo mundo por 2. Vai ficar 0 por 2, esse por 2 e esse também. Divido todo mundo por 2, que eu quero o meu x sozinho. 0 dividido por 2 dá 0. 2 dividido por 2 dá 1, então fica x. 2π dividido por 2 dá π. Ó. Então, o meu x está variando entre 0 e π, né? Para que a função cosseno tenha um período completo. Então, aqui, para calcular o período, é só pegar o maior, π, e subtrair do menor. Então, o período aqui da nossa função é π, como a gente já tinha feito anteriormente. Tá? Só que agora é sem o gráfico. Vamos agora calcular o conjunto imagem. Fazer o conjunto imagem aqui, ó. Conjunto imagem, aí agora eu tenho que olhar para o eixo y. Então, a função básica cosseno de 2x, né, ou cosseno de x, é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Essa é a função, é a parte básica, tá bom? Só que a nossa função é 1 mais cosseno de 2x. Então, para que aqui no meio apareça direitinho a minha função completa, eu tenho que somar todo mundo, vou somar com 1. Vai ficar aqui, ó, menos 1 mais, vou botar 1 com outra cor aqui, cosseno de 2x, menor ou igual que 1. Então, vamos lá colocar o que a gente vai acrescentar. Então, aqui, menos 1 mais 1. 1 mais cosseno de 2π, de 2x, né? Mais 1 ali, ó. Então, colocando ali. Menos 1 mais 1 dá 0. 1 mais cosseno de 2x já é, de fato, a nossa função completinha. 1 mais 1 é 2, ó. Veja que o menor valor é 0 e o maior valor é 2. Então, o nosso conjunto imagem, como a gente já tinha feito lá atrás, imagem da função, é o intervalo que vai de 0 até 2. Então, aqui, cálculo do período sem utilizar o gráfico e o cálculo da imagem também, né? Então, bateu direitinho com o que nós tínhamos feito inicialmente. Obrigado por assistir. Bom estudo!